Pique-esconde. Pique-esconde, 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 pique-esconde. 1, 2, 3, salva o mundo! Você salva o mundo! Pique-esconde, pique-esconde, pique-esconde. Pique-esconde. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulem de um pé só. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso Pique Esconde, podcast para quem tem crianças e gosta de crianças, assim como eu, Zé Bittencourt, e meu companheiro de jornada, Diego Lago. E para continuar a jornada dos nossos melhores momentos, o episódio da semana vai falar sobre terapias naturais para as crianças, com a supernaturóloga Clara Quinto. Será que o óleo de lavanda faz bem para os seus filhos? Aperta o play e venha bater um pique com a gente. 1, 2, 3, salva o mundo! Professora, doutora Clara, por favor, nos comente, é possível terapia natural para as crianças? É indicado? Por quê e para quê? Por favor. Sim, a terapia natural para as crianças é muito indicada. Primeiro porque as crianças elas ainda não têm, vamos falar de emoção, primeiramente. Ela não tem as emoções totalmente cristalizadas. Elas estão no processo de formação da sua personalidade, das suas emoções, de conhecer, do autoconhecimento, de saber lidar com as emoções. Então, quando a gente, por exemplo, trabalha com a terapia floral com as crianças, a gente tem um resultado muito mais rápido, porque elas não estão tão cristalizadas, né, tão estabelecidas como no adulto. Então, a resposta é mais rápida, além do que ajuda em diversas questões, né? Aquela criança mais agitada, que não dorme bem, né? Então, eu dei o exemplo da terapia floral, mas existem muitas outras ferramentas naturais que a gente pode utilizar. Eu não gosto muito de falar só terapia natural, porque as terapias elas são integrativas e complementares e naturais, as que eu utilizo. A palavra terapia alternativa, ela já caiu por terra, porque ela não é alternativa a algo, mas ela é complementar. Então, ela é muito utilizada para as crianças, sim, para várias questões. Então vamos explicar lá, terapia floral. A terapia floral é quando eu pego a flor e como ela, certo? Não, errado. A terapia floral, ela utiliza essências vibracionais de flores. E aí elas atuam no nosso campo energético e vibracional e, consequentemente, no físico, no emocional, no social, porque nós não somos seres apenas físicos, somos um ser complexo, biopsíquico, social, espiritual, energético. Então, a terapia floral, ela atua em todos esses níveis. Né? Então... Mas não é comendo a flor. Ah, tá. Então quer dizer que aquele velho chazinho de maracujá da vovó com certeza vai deixar a gente mais calmo? Sim, com certeza. Não é qualquer chá de maracujá, né? Então, assim, inclusive, eu gostaria de colocar aqui uma coisa muito importante, que é a questão do mito que existe da terapia natural. Todo mundo pensa, posso dizer todo mundo, mas a maior parte das pessoas pensam que o que é natural pode ser usado tranquilamente, porque não tem efeito colateral, porque não tem contraindicação, e não é bem assim. Sinal de aviso, para entrar aquele momento. Principalmente em relação aos chás, tá? Então, no caso da terapia floral, não tem efeito colateral, não tem contraindicação, porque ela é vibracional, ela não tem princípio ativo. Já os chás e a aromaterapia, por exemplo, que é o uso de óleos essenciais extraído diretamente das plantas, tem sim efeito colateral, tem contraindicação, tem interação medicamentosa, e aí tem muitas restrições, inclusive para as crianças. Óleo essencial é exatamente aquele que vende o sachêzinho com a varetinha, que tem o óleo de bambu, que é muito bom, certo? Não, errado novamente. Óleo essencial é uma substância volátil extraída de plantas aromáticas, aquelas que a gente passa a mão assim e ela tem cheirinho, por exemplo, hortelã, lavanda. Mexerica! Tem sim também de mexerica, de laranja. Então, o óleo essencial é uma substância aromática. E aí, ele é tão forte, tão potente, que ele corresponde a aproximadamente 20 xícaras de chá
daquela planta. Nossa! Então, o uso dele tem que ser feito com muito cuidado e sob orientação também de um profissional. Minha pergunta são duas, na verdade. Como é que eu sei que o óleo essencial é puro, é bom e verdadeiro? E eu posso usar qualquer óleo essencial a qualquer momento? Bom, primeira pergunta, então. Para saber se o óleo essencial é puro e verdadeiro, a gente tem que observar o rótulo dele. Porque não é todo mundo que tem a percepção aromática e sensorial do óleo essencial para perceber se ele tem pureza, se ele é um óleo essencial de verdade. Porque existem muitas falsificações no mercado, existem muitos óleos essenciais à saúde. E também tem a questão que, assim, existe a essência, que é aquela sintética, dessa da varetinha que ele estava falando, e existe o óleo essencial puro, que é o que tem efeito terapêutico. A essência não tem efeito terapêutico, só cheirinho bom. Já o óleo essencial puro, sim, tem efeito terapêutico, tem contraindicação, tem efeito colateral. Então, olha só, no rótulo do óleo essencial, a gente tem algumas especificações. Ele tem que estar escrito o nome popular da planta, o nome científico da planta, tem que estar escrito óleo essencial puro, tem que ter informações relacionadas à dosagem, à qualidade, ele tem que ser liberado pela Anvisa, tem que ter um controle de validade, tem que ter validade escrito também, lote. Então, ele não, se tiver só escrito essência, não é óleo essencial puro. Se tiver escrito produto artesanal, não é óleo essencial puro. Então, o rótulo é parte principal para identificar isso. Uau, Já falou demais, dos bebês? Aí, em questão ao uso nos bebês. Óleo essencial tem que ser usado com muito cuidado, não só em bebês, em adultos e crianças, mas em bebês principalmente. Então, 2 óleos essenciais principais que a gente pode usar com segurança em bebês: lavanda e melaleuca, apenas. Todos os outros são óleos que podem trazer prejuízos para o bebê, então é melhor a gente não utilizar, tá? Até porque existe uma questão de dosagem. Até lavanda e melaleuca será usado em extrema baixa dosagem. Então, só um profissional para poder orientar essa mãe a usar de forma correta esse óleo essencial. Mas sim, a gente pode usar. Então, vou dar um exemplo aqui. O óleo essencial de lavanda, ele diminui a agitação daquele bebê, ele acalma o bebê, ele melhora o sono do bebê, ele vai diminuir cólicas também. E isso vai ajudar também a mãe, né? Não é só o bebê, e o pai também. Então, você pode usar, por exemplo, uma gotinha do óleo essencial de lavanda no berço do bebê, pode utilizar no banho do bebê, na água da banheira, uma gota do óleo essencial de lavanda. A mãe, na hora de amamentar, ela pode utilizar na roupa dela uma gotinha do óleo essencial de lavanda para ele ir mamando e sentindo aquele aroma. Isso é uma dica que eu dou, eu até estou escrevendo um e-book sobre isso, sobre Chantala, que é a massagem para bebês, onde eu dou uma dica de como utilizar os óleos essenciais e algumas terapias naturais em bebês. E aí, quando você faz isso, do bebê amamentar, sentindo esse aroma, toda vez que a gente sente o aroma pela primeira vez, a gente cria uma memória olfativa. E não importa a idade. Essa memória, ela tem um aspecto afetivo também. Então, ela é uma memória olfativa e afetiva. Se a gente sentir aquele aroma pela primeira vez em uma situação ruim, aquele aroma para sempre vai remeter àquela situação ruim. Mas se a gente sentir aquele aroma pela primeira vez numa situação muito gostosa, confortável, de segurança, como é a amamentação, vai sempre ter essa memória, esse aroma vai sempre ter essa memória. Então, a memória vai ser gostosa, de segurança, de tranquilidade. E aí, depois, na hora que o bebê for dormir, a mãe pinga uma gotinha lá de lavanda também no berço. O que vai acontecer? Quando o bebê acordar de madrugada, ele vai sentir aquele aroma e ele vai lembrar
daquele momento da amamentação. E ele vai ter aquela segurança, ele vai falar, tô sentindo aquele cheirinho, né? Ele não vai falar, mas ele vai pensar, o cérebro dele vai ter essa memória. Tô sentindo aquele cheiro daquele momento da amamentação. Então tá tudo bem, minha mãe tá por perto, eu posso ficar tranquilo, além do efeito terapêutico da lavanda, né? Sedativo, calmante, relaxante. E uma curiosidade, um vidrinho de óleo de lavanda desse aqui tem aproximadamente 220 gotas, que a gente já contou. E aí, calma que a gente já vai falar sobre isso. Aí, desculpa, te interrompi. Dica número 1 de terapia natural para marido. Se a mulher fala e você estava falando junto, a regra é o silêncio. O outro óleo essencial que eu dei a dica de usar para bebê, só para finalizar aqui, é o melaleuca, que é o tea tree também, conhecido também como tea tree. Ele pode ser usado para aqueles problemas respiratórios do bebê. Então, quando o bebê está com congestão nasal, né, um narizinho entupido, com tosse, porque ele tem um efeito expectorante, ele também tem um efeito antisséptico, então vai limpar o aparelho respiratório do bebê e ele não vai ter efeito colateral também. Mas lembrando que também é apenas uma gota. Então, por exemplo, na hora do banho, a gente pode utilizar uma gota dentro ali da banheira enquanto o bebê toma banho. E porque não é cheiroso, gente. O óleo de melaleuca É é ruim. forte. Não é ruim, é forte. Aquele que limpa mesmo. Você vai sentir o cheiro, é o neném você que vai expectorar tudo. Outra coisa, picada de inseto, de mosquito, pode usar a lavanda e também pode usar o melaleuca, porque os dois têm um efeito cicatrizante. Então, uma gotinha pode até misturar num óleo vegetal, de semente de uva. O óleo de soja que a gente compra para usar, não. Não, óleo de soja não. Óleo vegetal de amêndoa doce, semente de uva, pode usar óleo de coco. Um pouquinho do óleo, uma moeda, assim, um tamanho de uma moeda de R$1, com uma gotinha do óleo essencial e passa ali na picada de mosquito, na picada do pernilongo, para o bebê não ficar com aquela coceira, né? E também pode usar em aromatizador de tomada, para aromatizar o ambiente. No máximo 5 gotas no aromatizador no quartinho do bebê. Agora vamos falar sobre aquilo que o Zé perguntou, sobre o chá, que a gente acabou pulando. O chá é mais ainda complicado o uso do que o óleo essencial, tá? Então, o óleo essencial também tem restrições e o chá também tem restrições. Então, tem chá que a gente não pode dar para crianças menores de 2 anos, tem chás que a gente não pode dar para crianças menores de 6 anos, e também todos os chás, eles têm restrições com condições físicas da criança, né? De saúde. Então, aquela criança que tem uma cardiopatia, algum outro problema, tudo isso tem restrições. Por isso que é sempre importante, antes de utilizar qualquer chá, perguntar para um profissional, consultar um profissional. E o chá, a gente pode sim usar para benefício, né? Benefícios das crianças. Então, mas sempre pensar em algo que é mais tranquilo, que não tem tanto efeito colateral, não tem tanta toxicidade, porque todas as plantas têm toxicidade, né? Aquele mito que eu falei de que tudo que é natural pode ser usado assim, não é verdade. As plantas, elas têm toxicidade, mas uma tem mais, outra tem menos. Então, por exemplo, um chá de camomila, você pode dar tranquilamente para uma criança acima de 2 anos. Tá? Para uma criança abaixo de 2 anos, eu não indico chá nenhum. Só leite materno mesmo e água, tá? Agora, acima de 2 anos, a gente já pode utilizar, assim, um chá de camomila, de erva cidreira, de erva doce. Detalhe, a gente está falando nome popular de planta, mas às vezes as plantas elas têm nomes diferentes. Então, erva cidreira tem gente que conhece como melissa, e a erva cidreira que a gente está falando é o capim-limão, que é aquela compridinha que rasga o dedo quando você pega ao contrário e arde muito. Em outros lugares também chamados de capim-santo. Então a gente tem que ter cuidado. Exatamente. Tem que se informar. Então, antes de usar qualquer chá, qualquer óleo essencial, tem que se informar com um profissional, tem que estudar, tem que conhecer aquilo que você está usando. Até porque a citronela, ela é muito parecida com o capim-limão também.
só que ela tem efeito tóxico para uso interno. Ela é para uso externo, como repelente de insetos. Não pode tomar chá de citronela. E eu posso comprar aquele chá na loja que fica no balcão, com tudo aberto, assim? Ou como que é o melhor jeito de eu comprar o chá? Não é ideal comprar o chá assim, porque a gente não sabe. Depois que a erva é seca, ela parece qualquer erva, né? Ela perde as características dela de cor, às vezes até o aroma modifica. Então, o ideal é a gente comprar a erva num saco fechado, onde a gente consiga ver aquela erva, ver se ela está boa, se ela não está mofada, como que está a qualidade visual dela. E também, da mesma forma que o óleo essencial, é importante um rótulo. Então, ela tem que ter no rótulo o nome popular, o nome científico, qual é a empresa que produziu aquela erva, né, que plantou, que ensacou. Ela tem que ter também prazo de validade. Então, tem que comprar corretamente, porque desse jeito que o Diego falou, assim, a granel, né, que a gente fala, além de a gente poder comprar gato por lebre, a gente pode comprar uma planta que não está mais com uma qualidade terapêutica tão boa, porque ela está ali há muito tempo e oxidou, por exemplo, ou ela está mofada, ou ela está contaminada com alguma bactéria. Então, é muito perigoso, tá? Ah, mas peraí. Ô, Zé, vou só mandar mais uma pergunta aqui, que eu acho que é uma grande dúvida, e aproveitando aí, você já manda na sequência. Tomar o chá medicinal é a mesma coisa que eu tomar aquele chá de saquinho para relaxar? Calma que o Zé vai mandar dele agora, você já manda os dois na sequência. Toma um golinho d'água, molhadinha na garganta. Ela meio que já respondeu que ultimamente ficou muito moda as casas cerealistas. Então, popularmente ficou muito conhecido. Então, até mesmo zona cerealista, lugares onde as pessoas vão comprar os produtos naturais. Então, popularmente ficou muito conhecido de ser mais barato e as pessoas vão, compram. Né? Então, pô, vê lá, por exemplo, um chá de hibisco. Vou comprar um chá de hibisco. Ah, ali na zona cerealista tem. Então, você vai lá, pesquisa o preço que está mais em conta, vai lá, coloca lá. Só que, assim, em alguns lugares você vê que, tipo, eles têm no pote os dados, né? Em outros não tem. Então, não sei se é justamente nesse quesito que você estava falando, no caso específico das casas cerealistas, que a gente pode utilizar esse critério, ou não? Seria para todos? Como que você poderia nos auxiliar? E você confia nessa casa cerealista? Se você vai lá, tem as informações da planta, você consegue identificar que aquela planta é aquela que você está procurando e ela está com um bom aspecto visual, né? Então, ela não está embolorada, ela está com uma coloração legal, ela está com um aroma ainda identificável. Sim, você pode comprar se você confia naquela loja. Eu lembrei de uma coisa agora, Zé. Um dia, que a Clara também dá curso sobre aromaterapia e plantas medicinais. Um dia veio uma mulher, uma senhora que comprou uma planta pela internet. Aí ela trouxe a planta no curso. Olha só minha plantinha. O vendedor de má fé vendeu uma planta que não era aquela, era uma planta tóxica e vendeu caro, dizendo que era uma. Aquilo é perigosíssimo. E eu lembro de eu ouvir essa cena e falei, meu, olha que responsabilidade. Às vezes a pessoa, ele fala, não, planta, tudo. Olha o perigo que é. Nós estamos falando de algo e a gente está falando de crianças. Então, a gente está falando do chá que serve, obviamente, para a gente, mas imagina o corpo de uma criança, ele vai absorver aquilo de uma outra forma e é extremamente perigoso. Exatamente. Causar uma intoxicação com riscos de morte, dependendo da planta que você está fazendo uso. Exatamente. Então, quando for comprar, tem que se certificar se você está comprando realmente aquela planta, se ela é correta, olhar as características, né, físicas, né, anatômicas da planta. Se não tem nome científico, pelo menos tentar identificar isso que a gente estava falando, do nome popular, porque cada lugar do Brasil tem um nome popular, cada lugar do mundo tem um nome popular. O nome mesmo já diz, né? É nome popular. Então, o ideal é ir pelo nome científico. E tomar cuidado também com aquela coisa assim, a vizinha falou que essa planta é boa para isso. Que eu costumo chamar de... Como é que é aquela brincadeira mesmo? O telefone sem fio.
Então, no uso do chá, né, porque existe um conhecimento popular, né, empírico, que vai passando de vó para filho e tal, e neto, mas existe muita confusão dentro disso, que é o que eu chamo de telefone sem fio. Por quê? A vizinha passa uma informação para o outro vizinho, e aí ele entende de um jeito, ele entende que a planta é aquela, mas ele compra a planta errada e usa da maneira errada. Então, ele não vai ter o mesmo efeito que ela teve, além do que cada organismo é um, né? Então, eu já vi, por exemplo, indicação desse jeito. Ah, mas a minha vizinha usou e falou para eu usar também. Uso de inalação, né? Então, o chá ele pode ser usado não somente para ingestão, mas ele pode ser usado para fazer uma inalação, para problemas respiratórios, ele pode ser usado para banho, ele pode ser usado com compressa. E aí eu vi um dia uma pessoa que falou assim: olha, eu fiz com meu filho que estava com problemas respiratórios, de sinusite, e era uma criança de menos de 6 anos. Uma inalação com erva de sálvia. E a sálvia, ela é realmente para problemas respiratórios, só que ela é extremamente forte. E aí, o que aconteceu? Essa mãe causou na criança uma taquicardia, a criança começou a passar mal. E ela não associou naquele momento à inalação que ela tinha feito com a criança, mas foi a sálvia que causou aquela taquicardia na criança. E se aquela criança fosse uma criança que tem um problema já em cardiopatia, por exemplo, e ela ainda não sabe, olha o problema que ela ia ter. Só para vocês saberem, taquicardia é a batedeira no peito, o coração acelerado, que dá aquela hiperventilação. Então, uma taquicardia é o coração batendo mais rápido do que o normal. Voltando, então, à pergunta do chá. Diga lá. Sim. Diego perguntou se o chá de saquinho é a mesma coisa que um chá feito da erva natural, se ele é terapêutico. A resposta é não. O chá de saquinho, ele é para um chá da tarde, para um chá de consumo assim, né, do dia a dia, mas ele não tem um efeito tão terapêutico como um chá feito com a erva da planta, com a flor, com a folha, né? Então, o chá terapêutico, ele tem que ser feito com a erva, e ele tem dosagem correta, forma correta de se fazer, ele não deve ser adoçado, ele não deve ser guardado para depois, então tem várias especificações. Quer ver? Ó, vou fazer aquela pergunta tradicional. Eu posso fazer o chá, que aí eu já faço logo de litro, e colocar na garrafa PET verde e colocar na geladeira e bebendo de pouquinho? Não. Primeira coisa, um chá terapêutico, a gente não deve tomar 1 litro dele. A gente deve tomar no máximo 3 xícaras de manhã, de tarde e de noite. Segunda coisa, o chá é para ser tomado 1 xícara de chá apenas nesses 3 períodos. Quando a gente faz 1 litro de chá e vai tomando ele ao longo do dia, mesmo que a gente guarde ele na geladeira, ele perde efeito terapêutico. Aquele chá começa a passar por um processo de oxidação e os princípios ativos mudam, modificam, já não são mais o mesmo depois de algumas horas. Então, ele não terá mais o mesmo efeito terapêutico e pode até trazer prejuízos para a saúde. Eu posso tomar o chá medicinal por quanto tempo? 2 meses seguidos, o resto da vida, e tá tudo bem? Não. O chá medicinal ele deve ser tomado por, no máximo, 1 mês seguido. O ideal mesmo é que a gente tome por 15 dias, aguarde 1 semana, depois volte a tomar, e aí vai fazendo esse tempo, esse período de descanso, porque o corpo ele começa a se acostumar àquele princípio ativo e ele já não tem mais o mesmo efeito terapêutico, além do que pode começar a ter efeitos tóxicos para o organismo. Então, o ideal é tomar
15 dias, para uma semana, 15 dias, para uma semana, para uns 15 dias, volta a tomar. No máximo, 30 dias seguidos. Agora, voltando a dois assuntos que são importantes, as mães sempre perguntam, tá? E como o pai também vão perguntar. Você tinha falado do lance das emoções, das crianças que trabalham, que é um tratamento que a gente pode utilizar nas emoções, né? Qual seria o mais eficaz, já que, nesse caso, as crianças normalmente de 5 a 7, 8 anos, elas têm aquele lance de terem muito medos, né? Então, por exemplo, às vezes tem criança tem medo do escuro, ou às vezes a criança tem medo de chuva, ou a criança tem medo de relâmpago. Como que a gente pode destinar esse tratamento para as crianças? Eu indico a terapia floral. Primeiramente porque é uma terapia que não tem nenhum efeito colateral, nem contraindicação, nem interação com outros tratamentos. Ela só é complementar e só vai fazer bem a qualquer um que utilizar. E como eu disse no início, a terapia floral, ela tem um efeito muito eficaz, rápido e eficiente nas crianças, porque elas não têm ainda as emoções cristalizadas. Então, todas essas questões de medos, agitação, hoje mesmo uma pessoa me perguntou se era indicado a terapia floral para uma criança que está extremamente agitada devido ao isolamento. E sim, é muito bom. Não é só para uma questão patológica, né, emocional, por um desequilíbrio emocional, mas simplesmente para trazer aquela calma, aquele foco, porque as crianças estão realmente com esse isolamento ficando muito agitadas, perdendo foco com a aula online, e o floral ajuda muito. E, claro, complementando com o uso dos óleos essenciais, que a gente também pode utilizar, né, para as crianças. Então, a lavanda. Para criança acima de 6 anos, a gente pode usar o óleo essencial de capim-limão, que é conhecido como óleo essencial do estudante. Por quê? Ele diminui a agitação mental, aquela ansiedade e traz foco, ativa a memória, né? Então, ele é muito bom para momentos de estudo, para essas crianças que estão agora estudando no online. Ah, que bacana! E aí eu quero colocar uma coisa bem interessante aqui, que me veio agora na cabeça. Vou colocar, então, uma coisa na cabeça. Tá colocado! E, por exemplo, a terapia floral, a gente, quando faz com crianças, a gente faz a anamnese, né? Que é todo aquele rastreamento dos comportamentos, das emoções, a gente faz com os pais. Mas para as crianças, o que eu peço? Desenhos. Porque o desenho, ele identifica muitas questões da criança, né? A forma como ela coloca ali no papel, a gente consegue perceber, através de algumas nuances, muitas coisas que estão se passando ali no inconsciente dela, que estão se passando no emocional dela. Então, é muito legal. O desenho, ele fala muito sobre as crianças. Vamos lá, então. Agora é a hora de pôr lenha na fogueira. Prepare-se agora, hein? Eu estou assustando ela, não tem nenhum problema. A gente vai fazer aquelas perguntas de questionamento que somente nós trazemos convidados que têm gabarito, que sabem responder. Então, a gente fica tranquilo de que não vai sair nenhuma besteira daqui, até porque a gente pode editar e vocês nunca saberão. Não, brincadeira, gente. A gente não edita, não. A gente faz com segurança, porque até hoje a Clara é a nossa terceira convidada e todos que vieram aqui são sensacionais, respondem a tudo sem nem um pingo de dúvida. Para começar, é o seguinte. Primeira pergunta. Eu acho que isso é a maior enganação do mundo. Mexer com planta, mexer com óleozinho, isso daí é placebo, mentira. O que funciona mesmo é alopatia. E aí? Não, todas essas são terapias científicas, tá? Elas são comprovadas cientificamente. Então, já existem pesquisas do uso dos óleos essenciais, dos chás, dos fitoterápicos, não é de hoje. E, inclusive, os florais, a gente tem pesquisas científicas, por exemplo, na Rússia, eles têm uma máquina que chama Photokirlian.
e que eu usei durante o período da faculdade para fazer um trabalho de florais com crianças. E aí esse trabalho foi fantástico, o Diego acompanhou. A Photokirlian, ela consegue captar o campo energético, bioenergético. Abate uma foto. Da ponta dos dedos e através do suor, ela consegue captar situações, a condição energética e a condição fisiológica daquele indivíduo. Eu vou dar um exemplo, foi... só para vocês entenderem como é que sai a foto. Para quem assistiu o desenho Dragon Ball, sabe quando ele se transforma, vira um Super Saiyajin, sabe aquela rainha em volta dele? E fica um monte de pontinha brilhante? A foto sai assim, com pontas, como se fosse uma luz em volta, e ela mostra pontas em determinadas situações. E aí, foi muito interessante esse trabalho, porque eu fiz com crianças de uma ONG, onde elas eram crianças de uma situação muito ruim. Vulnerabilidade social, de uma favela, na verdade, em São Paulo. E elas eram crianças, assim, não abandonadas, mas que os pais, muitas vezes, batiam, elas ficavam o dia inteiro fora de casa. Então, essa ONG acolhia essas crianças para ter uma vida um pouco melhor ali, ter um cuidado para serem alimentadas, ter um mínimo de estudo. E aí eu fui fazer esse trabalho lá para justamente identificar a ação da terapia floral em crianças. E aí a gente fez a Photokirlian antes e depois de eu fazer uma fórmula específica para cada um, né? Fiz uma fórmula específica para cada um, eles tomaram essas fórmulas e eu também pedi desenho para eles. E assim, foi impressionante. Além disso, eu fiz a anamnese com os pais também. Foi impressionante o resultado. Primeiro, eu vou dar um exemplo assim que foi fantástico. Uma criança, ela desenhou para mim, a mãe falou que estava tudo bem, que era tudo bem, que a criança era bem tratada em casa, que estava tudo certo, só que ele era muito quieto, né? Essa era a queixa dela. Eu fiz uma fórmula tal, mas quando eu fui olhar o desenho dessa criança, ela desenhou a mão do pai enorme, desproporcional a todo o resto. E aí a gente faz o quê com a criança? Não é a gente que identifica o desenho, a gente pergunta para a criança. Então eu falei, por que você desenhou a mão do seu pai assim tão grande? E aí ele falou, porque ela fica assim quando ele me bate, ela fica desse tamanho. Então, a gente consegue, através dos desenhos e conversando também com a criança, para ela identificar, para ela me dizer por que ela desenhou daquilo, muitas informações. Então, aqueles desenhos muito agressivos, com cores muito fortes e vibrantes. E aí, no pós, esse menino desenhou, por exemplo, eu me lembro perfeitamente, ele desenhou uma ilha. A gente deu o floral por 30 dias, e eu pedi novamente os desenhos e fiz novamente a Photokirlian. Ele desenhou uma ilha no meio do mar, assim, com coqueiro. E aí eu perguntei para a mãe, ele já foi para a praia? Não, nunca foi para a praia. Claro que ele pode ter visto filmes e tal, mas olha a diferença, né, de desenho de uma situação para outra. E a Photokirlian me mostra o campo energético, toda a reconstrução do campo bioenergético. Porque você está aqui, o Diego está aqui, mas existe um campo energético em volta dele que a gente não consegue ver, mas que essa máquina russa consegue captar. E aí ela é científica. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não, mas na Rússia ela é utilizada desde a guerra, do período da guerra. Por que eles utilizavam? Porque eles conseguiam identificar, através dessa máquina, melhores soldados que tinham uma condição fisiológica perfeita para estar ali e emocional e energética também para uma situação de crise, né, extrema, de pressão, de guerra. A Rússia quase nunca participou de guerra. Então, voltando à questão do Diego, sim, as terapias naturais são científicas, não são efeito placebo. E o floral, inclusive, a gente percebe que ele não tem efeito placebo com as crianças e os animais.
A criança não toma o floral e sugestiona, eu vou tomar este floral e eu vou ficar bem. Não, ela toma e ela tem resultado muito expressivo. O cachorro, o gato, a gente dá para eles e eles também não tem como sugestionar e tem resultados também. Então, daí a gente já vê que não é efeito placebo. O banho de assento para criança, porque a criança, normalmente, as meninas, elas acabam tendo, às vezes, algumas alergias, algumas reações, e antes eles colocavam. Eu quero saber o que você tem um pozinho rosa que se jogava na bacia para a menina sentar para parar a coceira. Mas existe algum substituto para um banho de assento para aliviar pruridos, que é o nome mais bonito? Sim, o próprio chá de camomila, ele tem esse efeito, né? Então, a gente faz um chá de camomila para o banho de assento, é uma concentração um pouco mais forte do que para ingestão, e aí a gente consegue ter esse efeito aí calmante de pruridos, né? Da coceira, e também anti-inflamatório, cicatrizante. Tem também aroeira. A aroeira é aquela pimenta rosa. Não é para esfregar pimenta, é banho de assento, hein, gente? E no mercado ela é caríssima, um tempero, mas o que a gente usa para o banho de assento é a casca da árvore. Então, é a aroeira, a casca de aroeira, ela tem um efeito muito bom para banho de assento, para questões assim de corrimentos vaginais, por exemplo, coceiras, né? E não é só o adulto que tem, criança também tem, tá? Por má higiene, pode ter ali uma cistite, então ela também é muito boa nesse sentido, tá bom? Exato. Agora uma coisa, vocês não me perguntaram sobre algumas outras terapias, por exemplo, meditação, Eu ia falar isso agora. massagens. Eu ia falar agora. Eu ia voltar para o campo da vibração, quando você falou da parte vibracional. Nós, como educadores físicos, eu, professor Diego, a gente gosta de trazer a experiência da energia através do nosso corpo. Quais são as terapias que a gente pode trazer nesta vibração mais natural para as crianças? Além do floral, que trabalha com energia, a gente tem o reiki, que é maravilhoso para as crianças. Já usei muito, principalmente com o nosso filho. Para quem não sabe, o reiki é uma técnica de imposição de mãos e reiki significa energia universal. Mas vamos continuar. Existe uma troca energética ali durante a imposição de mãos em determinadas regiões do corpo que não precisa encostar, apenas sobrepor as mãos. Então, essa pessoa que é iniciada no reiki, ela consegue fazer uma troca de energia. Ela capta a energia do universo e repassa para aquela pessoa que ela está aplicando. E o reiki é muito bom para a criança, porque ele acalma, ele equilibra, ele diminui a agitação, além de trazer equilíbrio, né? Ele centra, ele coloca o corpo no eixo. Então, é muito legal também. A gente tem o alinhamento de chakras, que também pode ser usado para as crianças. A gente pode trabalhar, por exemplo, com a própria meditação, que trabalha a nível vibracional também, né? Então, não é só a meditação, ela não trabalha só a nível físico e, né, emocional, mas também vibracional. Então, existem muitas terapias. E a própria massagem, quando a gente fala de massagem, o toque em si, ele também trabalha esse aspecto vibracional e energético da criança. As crianças, elas seguem os exemplos, né? Elas olham, elas observam aquilo que a gente faz. Então, se a gente medita, se a gente faz reiki em casa, se a gente tem esses hábitos, né, de tomar um chá, por exemplo, elas vão fazer também. Então, vou dar um exemplo do nosso filho. O Miguel, eu uso para fazer o reiki, o alinhamento de chakras, eu uso pedras, cristais, que cada chakra tem um cristal correspondente. Um dia a gente pode falar disso. E eu uso pêndulo, que é da radiestesia, para fazer a leitura dos chakras, para saber como cada chakra está
e aí poder fazer, então, o uso das pedras de forma correta e o reiki com uma intenção correta para aquele chakra. E ele de ver eu fazendo isso no Diego, nele mesmo, nos meus pacientes, ele pediu um dia de presente de aniversário um pêndulo. E ele tem o próprio kit de pedras também, e ele criou o reiki dele, e que é uma delícia. Que da hora, que legal, que fantástico. Muito bom. O Qigong entraria como uma terapia para as crianças também? Com certeza. Para quem não sabe, o Qigong porque ele trabalha. O Qigong é muito semelhante ao Reiki. É um trabalho de energia interna onde você canaliza as suas energias e projeta a sua energia para o seu corpo todo, fazer circular o seu Qi, a sua energia interna por todo o seu corpo. Assim como o Reiki também. Só que no caso do Reiki você faz a transmissão. Exato. Eu pratiquei o Qigong porque o Zé me ensinou naquele período que eu fiz o tratamento médico e me ajudava muito na manutenção da minha energia e da sensação do bem-estar, que era muito importante. Que bom, fico feliz. Que bom. Sim, o Qigong pode entrar assim como uma terapia natural. E principalmente para uso com criança, né? Porque a criança gosta dessa coisa lúdica, de movimentos diferente. Então, ainda mais se você legal. faz o Qigong e apaga a vela. Aí, meu irmão. Se falar então que... Obrigada. Se falar então que tem no Naruto, aí então, com certeza eles vão fazer. Eu quero só colocar também uma coisa que eu lembrei aqui, muito interessante, que vocês não me perguntaram sobre a massagem, mas a massagem, ela é fundamental para ser feita nas crianças. Por 2 motivos. Primeiro, porque massagem para qualquer um é relaxante, é terapêutica, ela ativa o sistema imunológico. É muito bom receber massagem. É difícil alguém que não goste. E as crianças adoram. E a gente pode fazer massagem desde o recém-nascido. A partir de 1 mês de vida, a gente já pode começar a fazer massagem, que é a Chantala, que é desse livro, esse e-book que eu escrevi, né, baseado no conhecimento do Frederic Leboyer, que trouxe esse conhecimento da Índia, que ele começou lá, né, essa técnica de fazer massagem nos bebês. E por que a massagem é tão importante para a criança? É uma coisa muito específica, pontual e importantíssima. Porque a massagem, ela faz com que a criança se acostume com o toque. Aquela criança que não recebeu o toque dos pais quando era pequena, quando era bebê, ela acaba crescendo insegura, desconfiada, com medo. E aí aquela pessoa, você já viu aquela pessoa que tem aversão a toque? Você vai dar um abraço e ela faz assim? Então, essa pessoa provavelmente ela não recebeu toque quando ela era bebê, quando ela era criança. Então, se você tem esse costume, esse hábito, e coloca na rotina do bebê e da criança um toque, uma massagem, que pode ser rápida, não precisa ter tanta técnica. Se tiver técnica, melhor, mas se não tiver, é só um toque. Isso vai trazer um benefício para essa criança na vida adulta impressionante em relação a essa questão do toque, né? De gostar de receber o toque, de receber um carinho, de se acostumar com essa questão, porque isso é muito importante para o ser humano, né? Para a vida social do indivíduo, e começa na infância. Beleza, já que a gente estava falando de vibrações e coisas do tipo, eu gostaria de perguntar uma coisa específica. Você estava falando do Miguel, que ele pediu até uma orientação com relação às vibrações. Olha só que eu estou mostrando aqui, ó, o povo... Professor Diego, você poderia esclarecer para as pessoas o que elas estão vendo ou o que elas estão ouvindo, por favor, obrigado? Para você que está nos ouvindo apenas, o Zé está segurando uma ponta de uma corrente e na ponta dessa corrente tem um cristal totalmente lapidado, deve ter, imagino eu, aí uns 10 lados, que tem uma função muito específica, que não é ser um bibelô. Ele tem uma função que quem vai explicar para vocês é a Clara. O pêndulo é uma ferramenta da radiestesia, que é uma ciência que consegue medir, captar, mensurar as energias.
no ambiente, nas pessoas, inclusive nos chakras, que são nossos centros de energia, que nós temos 7 principais chakras e alguns outros também, nas palmas das mãos, nos pés. E o pêndulo, além disso, ele consegue entrar em contato, ele é uma ferramenta que faz a gente entrar em contato com o nosso eu superior, com o nosso campo energético. E ele consegue, então, identificar, por exemplo, ele é como se fosse um oráculo. Você pode fazer perguntas para ele e ele te dá respostas de sim e não. Eu aprendi a usar o pêndulo quando eu era criança, desta forma, com a minha avó. Então, mas ela fazia o próprio pêndulo. Ela amarrava na correntinha, né, de ouro dela a aliança. Ela prendia no fecho da corrente a aliança dela, e aí ela usava para escolher, por exemplo, a roupa que ela ia usar naquele dia, a comida que ela deveria comer naquele dia. Por quê? O pêndulo, ele fala aquilo que é mais próximo de você naquele momento, aquilo que o seu corpo precisa energeticamente. Então, ele te fala qual é a melhor comida para aquele momento, energeticamente pensando, né? Qual é a melhor roupa devido à cor dela, porque cor é vibração e ela emite uma onda vibracional. Então ele consegue captar isso e dizer para você se aquela roupa é a ideal para aquele momento. E você pode usar para orar como um oráculo, né? Então, será que eu devo fazer isso? E aí você pergunta para ele e o movimento horário do pêndulo quer dizer que sim. E o movimento anti-horário do pêndulo quer dizer que não. E os chakras a gente faz a leitura dessa forma também. Então, quando o pêndulo me mostra que o movimento está horário, em sentido horário, e tem uma boa circunferência, um bom movimento, bem aberto, o chakra tá legal. E se ele só balançar para frente, para o lado tipo vertical e horizontal, não serve para nada? Olha, aí você pode estabelecer com o pêndulo, você antes de iniciar o uso dele, você se conecta com ele, você estabelece o que você quer que ele faça. Se ele vai falar o sim e não através desse movimento de cruz ou um movimento circular, mas o geral, né, o que a gente costuma usar é o movimento horário e anti-horário. Sensacional, muito obrigado, com certeza vou fazer com a Lívia, mais tarde, com certeza. E por falar em mais tarde, já estamos finalizando o nosso pique-esconde da semana com a nossa doutora Clara Quinto. Doutora, é o seguinte, nós temos um quadro no nosso pique-esconde que é o Olho de Tandera. Neste momento, a gente sempre recomenda uma leitura de um livro, nós sugerimos algum livro que nós conhecemos para os papais e mamães. Para eles lerem com seus filhos, ou somente para os filhos, ou para eles lerem juntos, enfim. Você gostaria de recomendar a leitura de algum livro para os papais e mamães? Ou para as crianças? Sim, e não é um livro só de leitura, é um livro de consulta, né? Então, eu recomendo o livro que se chama Shantala. O nome dele é Shantala, que é a massagem que eu falei para bebês. O autor dele é Frédéric Le Boyer. Esse livro ele é muito legal porque ele é numa leitura poética. Ele tem uma escrita poética, mas ele tem fotos originais, né, que ele fez na Índia, de todas as partes, né, as manobras dessa massagem que a gente deve fazer em bebê. Então, esse livro eu recomendo para todas as mamães que têm bebês em casa, que pretendem ter, que estão grávidas. E até, assim, uns 2 anos de idade, a gente pode fazer aquela massagem. Depois a gente já entra com uma massagem normal, tradicional, relaxante. Mas aquele livro, até para quem tem um filho mais velho, consegue identificar algumas coisas muito interessantes, como aquela questão que eu falei do toque. E ele tem uma leitura muito gostosa também, é bem poético. Lívia Clara, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua aula, Nossa, foi show, foi mais que entrevista, foi praticamente um doutorado sobre terapias naturais para a gente. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado por toda a sua sabedoria.
que os papais e mamães que estão escutando possam aproveitar o máximo. Se vocês tiverem dúvidas, quaisquer coisas que vocês queiram perguntar para a gente, manda pelo Instagram. Nós temos no Instagram, temos o nosso site também, que está aqui, eu estou colocando neste momento, tá? Fiquem à vontade para compartilhar, para criticar, para elogiar. Estamos aqui abertos para isso, porque nós dizemos sim para tudo no universo, porque estamos abertos e receptivos a toda essa abundância maravilhosa. Eu que agradeço o convite de vocês, e agora eu vou fazer aquele momento merchan também, né? Então, assim, eu criei a NatoPoint, que é uma empresa onde eu trabalho com os atendimentos, com venda de florais, com os cursos presenciais e, nesse momento, apenas online. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, entra lá no Instagram, @NatoPoint. Então, lá eu coloco dicas, eu falo um pouco sobre as terapias, eu falo sobre várias questões, não só para crianças, mas para adultos também. E eu tenho um site também, que é o natopoint.com.br. Lá você encontra fórmulas florais que já prontas para uso. E você tem também um pouco sobre o meu trabalho, sobre o trabalho do Diego, inclusive, sobre os cursos também. Lá tem um blog onde eu tenho um texto que eu falo como usar os chás de forma correta, como fazer os chás de forma correta. Então, tem bastante informação. E se você tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo sobre alguma terapia, uma dica, pode entrar em contato comigo que eu estou à disposição. Ou até para agendar um atendimento também. Sensacional. Professor Diego, é o seu momento. Meu momento! Agora é meu momento. Vamos lá. Não se esqueça, acompanha lá, @4atividades no Instagram, bastante informações sobre infância, sobre crianças, histórias e muitas coisas mais. Aproveite para baixar o e-book que fala sobre como usar as histórias na sala de aula, indico para todos os profissionais da sala de aula. E, claro, acompanha o Pique-Esconde, que está com o Instagram sensacional. Já passamos de 100, os Reels bombando. Até o William Bonner fez entrevista lá para a gente. Foi demais, cara. Quem não conseguiu assistir, assiste, porque está fantástico. E, é claro, aproveitando, escutem os outros episódios do Pique-Esconde, que está muito legal, sobre Egito Antigo, Jiu-Jitsu, jogos de tabuleiro, filmes. E eu acho que a gente vai começar logo, colocar minhas enquetes lá no Instagram para você participar. Que tema que você gostaria de ouvir? Que a gente tem algumas sugestões e queremos muito que vocês participem. É isso aí. Muito obrigado pela participação, gente. Obrigado pela toda essa sabedoria que vocês nos proporcionaram. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e diga tchau, Lilica!